Olá pessoal, no Abigovski de hoje eu trouxe o Ramon Gama. Ele é psicanalista e tem uma experiência muito grande na parte mesmo também de luto, inclusive é autor de um capítulo de livro que eu queria falar também com você sobre isso. E o papo vai ser depressão, ansiedade, problemas crônicos que o mundo vem enfrentando e o Brasil não tá atrás, acometendo aí cerca de 30% da população com depressão e um número muito parecido também com ansiedade. Então, obrigado por você ter vindo aqui no nosso podcast, no Abigovski. E aí, ó, o microfone é seu. Podemos começar conversando então, meu caro Ramon. Eu agradeço aí o convite e realmente, né, tem um aumento muito grande desses índices de transtornos mentais justamente devido à pandemia, né? Também houve com essa contribuição. Como é que você vê o aumento da depressão e da ansiedade no momento atual, contextualizando com a questão da pandemia? Por que houve essa influência da pandemia, da Covid-19, em relação à depressão e ansiedade? É porque fez as pessoas repensarem muito na própria vida, né? Então, quando você fica recluso, você olha mais diretamente para sua família, para o seu trabalho, para dentro de si, e também você lida com a própria morte, né? Que é uma questão que traz muitas angústias, que você tem a veracidade ali, que a morte realmente ela possa existir, né? Então isso te dá essa demanda de angústia, né? De algo que você não pode resolver e algo que você tem que se precaver, né? Como eu vou me precaver em diante à morte? Ou será que eu realmente sou feliz com o que eu tenho na minha vida? Então, quando você fica recluso ali, né? Você se afasta do trabalho presencial, você ganha mais tempo, né, para que você olhe todas essas informações. E isso ocorreu com muita frequência, de uma forma endêmica, ou epidêmica, melhor dizendo, porque era a televisão o dia inteiro mostrando os cemitérios, as covas abertas, as pessoas com falta de ar, um terrorismo, em parte, influenciado por ideais políticos, ideais econômicos, e também, obviamente, alguma coisa humanitária, mas com algum exagero, na minha opinião, como médico, infectologista, e as pessoas refletiram. Mas tem também aquela situação de quase morte. Eu tenho uma experiência com pessoas mais próximas, daquele colega que infartou, que teve um acidente grave, e que depois dessas situações de quase morte, ou tinha um câncer e curou do câncer, mas a percepção é sempre de quase morte por quem desenvolve uma doença como um câncer, por exemplo, mesmo que hoje tenha um índice de cura elevadíssimo, ainda bem. Mas essa sensação, essa percepção de finitude humana também provoca muito essa mudança de hábito, né? Sim, porque a pessoa ela vem acostumada a um padrão, a uma repetição, como se fosse um robô. E quando vem algo que mexe com ela, que ela olha para a finitude ali, né? Nossa, realmente tem um fim. Aí que ela se pergunta, ela sai desse ciclo, dessa repetição, entende? Uma vez eu vi uma palestra do Roberto Dinhachique, que é um médico, é psiquiatra, e ele falou assim que as 3 coisas que ele mais via em pessoas que estavam morrendo de uma forma consciente, né? Não é morrer por um acidente de trânsito, eram os 3 maiores arrependimentos, segundo ele. Era não ter ido atrás dos sonhos, a pessoa sonhou e não foi, era não ter curtido os filhos e não ter amado muito, né? Você concorda com esses 3 grandes arrependimentos? E o que a gente pode fazer para que as pessoas não tenham esse arrependimento, minimizem isso, né? Porque eu sei que pode estar um papo meio fúnebre, né? A vida um dia acaba, mas a gente não pode acabar com você em vida. Você tem que tentar viver o máximo, com intensidade, com alegria e controlando essas questões de ansiedade e depressão, né? Eu concordo plenamente, porque o fundamental desses 3 pontos é o amor. Então, às vezes, a pessoa ela está tão atribulada, né, com pensamentos financeiros, que é importante, mas com trabalho, né, fica tão afundado que, às vezes, elas esquecem do principal, que é o amor, né? O que realmente tem valor e não tem preço. Né? Esse que é o ponto crucial aí que eu acho que falta um pouco nas pessoas.
elas se perguntarem, será que eu realmente estou aproveitando o que eu tenho, estou dando valor, ou eu estou repetindo um ciclo de um discurso da sociedade? Porque as pessoas elas ficam presas em alguns discursos. Com certeza. Né? E às vezes ter uma atitude disruptiva não é fácil, e não é para qualquer um. E às vezes que ter essa atitude disruptiva lidera você de uma forma ruim, ou seja, te tira de uma caixa e te bota dentro de uma outra caixa, engessando. Então, realmente, a pessoa tem que tentar se conhecer. Acho que é o papel que vocês fazem como profissionais. Perfeito, perfeito. O nosso papel, né, o psicanalista, ele é justamente para apontar o gozo. Você vê aquela pessoa fazendo a mesma coisa por 10 anos e ela começa a se angustiar porque às vezes não é do desejo dela, né? E lá no consultório você aponta para essas questões para perguntar, falei, olha, isso aí que você está fazendo porque você realmente quer ou porque você está seguindo no ciclo que você não quer pensar mais? Porque o pensar traz angústia. Sim. Você querer quebrar ciclos quebra muita angústia. Engraçado, né? Que você fala assim, pensar gera uma certa angústia, preocupação. Tem que ter... Eu estava pensando em pessoas, por exemplo, que não querem pensar nem o que vão comer, o que vão fazer. Eu conheci uma pessoa que dizia assim, não, eu lavo a louça, porque lavar a louça, a princípio, você não precisa pensar. Para você fazer uma comida, você precisa pensar nos ingredientes que vai fazer, o que tem na sua casa, como é que vai ser o preparo. Quer dizer, tem toda uma elaboração mental que é muito mais aprofundada, ou pelo menos mais ampla, do que simplesmente lavar a louça. Lavar a louça você não precisa pensar, é só no ato mecânico. Né? Perfeito. E olha que incrível, né? Esse ato de lavar a louça, como é um ato repetitivo, até ajuda a pessoa na ansiedade. Porque ela está ali lavando, está fazendo algo repetitivo e ela esquece. Entendi. Né? Então, quando ela está fazendo o almoço, ela tem que pensar em muitas coisas que não é algo repetitivo, não é algo... que você... Vai no automático, né? Exatamente, né? Então, muitas pessoas até, elas procuram coisas repetitivas para que elas não pensem. Entendi. Né? Mas aí é uma forma de você estar burlando e não estar resolvendo, né? Você está colocando uma venda nos olhos para essa questão não te incomodar. Mas aí você entra trabalhando, tentando fazer com que a pessoa reflita, mas reflita sem tanta ansiedade. A questão assim, que eu acho que eu tenho a maior dificuldade, talvez, que a população que está nos vendo nesse momento tem, é saber até onde aquela tristeza eventual por algum fator, aquela tristeza ou aquela depressão. Quando definir uma situação e outra? Porque tristeza, em algum momento, a gente vai sentir. Eu tenho até alguns mecanismos para não ficar mais triste. Depois, até se der tempo aqui, eu te conto o porquê que eu tenho esse mecanismo de defesa. Mas vamos lá, quando definir em relação a tristeza e depressão, meu caro Ramon? Então, a tristeza, geralmente, ela tem algo, né, que você sabe o que é. Então, por exemplo, a pessoa... Identifica a causa. Né? Então, o meu pai faleceu, então eu estou triste por causa disso. Eu fiquei aborrecido lá no trabalho, eu estou triste por causa disso. Geralmente, a depressão, ela está voltada para um vazio. Né? Então, a pessoa, às vezes, ela não sabe... Do nada. De repente, ela não sabe nenhum motivo. E, na maioria dos casos, ela não sabe que está depressiva. Então, ou ela dorme demais, né? Ou ela não dorme, ou falta muita energia. Então, a questão da depressão é um vazio que suga a tua energia. Né? E depressão é realmente uma enfermidade, não é frescura. Né? Tem um detalhe assim, que as pessoas falam assim, isso aí, você está deprimida, isso é falta de uma tanque para lavar de roupa, ou alguma coisa. Realmente, eu acho que a depressão ela pode advir da falta de objetivo na vida. Assim, você pode, de repente, estar sem princípios, né? Às vezes, se a pessoa é jogada dentro de casa, ninguém vai lá atender, e aí fica complicado. Então, às vezes, eu fico pensando que na prevenção existe a possibilidade de você trabalhar preventivamente. Um tanque de roupa para lavar pode ser uma prevenção. Sair com a amiga pode ser uma prevenção. Receber amigos pode ser uma prevenção. Mas nem sempre essas atitudes que são úteis na prevenção vão impactar no tratamento. E aí a necessidade absoluta de recorrer ao profissional e, eventualmente, medicamentos. As duas coisas não dá para... Assim, eu até acho que um bom psicanalista vai
surtir muito mais efeito do que o melhor medicamento. E, a princípio, perfeito. se o sujeito for um bom profissional, não vai ter evento adverso, né? Mas, sim, às vezes lembrar isso é importante, porque as pessoas falam assim, quando a pessoa começa a melhorar e começa a sair, no outro dia estava doente em casa, agora está lá já pintando o cabelo. Que bom, né? Está pintando o cabelo, está saindo de casa. Não é porque como diz lá no livro, né, O Luto e Melancolia, do Freud, às vezes a melancolia, a depressão, é um luto não resolvido, né? Um luto de não resolvido de si mesmo. Então, às vezes, a pessoa falta esse amor próprio nela e ela constrói muitas coisas, tanto para se recriminar, tanto para se degradar, né? Tanto para ficar num estado de inércia. Então, a partir do momento que ela resolve sair, que ela resolve se cuidar, que ela resolve se nutrir de amor, Claro. né? Ela está vencendo essa depressão aos poucos. Isso. Porque é uma questão que você não vence da noite para o dia. Primeiro você tem que ir lá, né, se ouvindo, porque o que o psicanalista faz? Ele te ouve para que você se ouça melhor. Né? Então, nesse momento que você vai se ouvir melhor, você encontra a causa do que está te levando para o vazio. Né? Do que está ali como causa, pensando, não, você não merece ser feliz. Não, você... Boicote, né? Boicote, tudo isso para o quê? Para sugar a tua energia. Porque, de alguma forma, algo está sugando a tua energia, né? Então, isso é normal. Existe muita sobreposição, eu não sei qual é a tua formação religiosa, mas existe muita sobreposição de questões religiosas e questões na área da psicanálise? Então, Ou são caminhos que você não vê como profissional se sobrepondo em nenhum momento? Então, a ética da psicanálise, ela não é dotada de religião, é dotada da ética da psicanálise. Entretanto, nós trabalhamos com o simbólico do paciente. Então, se vem uma pessoa de Umbanda, de Candomblé, Espiritismo, ou outra vertente, nós trabalhamos com o simbolismo. Né? O psicanalista não vai acreditar nos dogmas do paciente. Sim. Mas se uma pessoa fala, olha, eu fui lá no terreiro e fiz um trabalho, né, e, poxa, me fez muito bem, então a gente vai tentar entender qual é o simbolismo que aquilo traz. Então, por exemplo, falar, eu fui lá e conversei com o preto velho e tal, aí lá no simbolismo, às vezes pode ter o quê? Uma questão de figura paterna, né? De uma falta, às vezes, de uma figura materna que ouça, que dê acalento. Então, a gente tenta trabalhar justamente com esse simbólico. Sim, né? Mas vocês nunca têm como um possível diagnóstico etiológico, causador daquele problema, um diagnóstico espiritual. Isso não está na área, não está nos livros de psicanálise. Não. A gente trabalha de forma simbólica, né? A gente aproveita, mas digamos assim, nosso diagnóstico é dotado pela linguagem da psicanálise, porque a gente diverge um pouco da psiquiatria, por mais que o DSM tenha muita coisa de psicanálise. DSM traduz para o nosso... DSM é o diagnóstico, né, de doenças mentais que a psiquiatria ela utiliza, onde está dotado todos os transtornos ali. A gente tem outro tipo de fenômenos, né, para que a gente consiga ajudar o paciente. Entende? E vocês, no caso, o psicanalista pode ser psicólogo, pode ser psiquiatra, pode ter outras formações de faculdade, correto? O psicanalista ele tem que ser formado em qualquer tipo de ensino superior. E para ele se tornar um analista, é um trabalho por toda a vida, né? Você não tem um registro de psicanalista, né? Então você precisa fazer análise, né, a sua análise pessoal, supervisão e estudar a teoria. Né? São esse tripé, né, claro. Da psicanálise. Então, seria esse ponto aí que a gente trabalha sobre a psicanálise. E nesse caso dos pacientes, quando demandam, dependendo da tua formação acadêmica, você poderá prescrever ou não. É claro que você pode perceber e vislumbrar determinados grupos de pacientes que poderiam se beneficiar pelo que você estudou, mais com a medicação A, B, C ou D, mas nesse caso você recorre a um médico, a um suporte de algum clínico ou de um psiquiatra para te dar o apoio medicamentoso. Perfeito. Porque o medicamento ele está ali para o paciente quando ele não consegue lidar com as angústias, né, falar sobre as angústias dele na clínica. Então, por exemplo, a gente
eu atendo muito psicótico, né? Então tem muito psicótico que eu atendo que não utiliza medicamento algum, né? Porque ele está tão acostumado com o real ali, com a questão nua e crua, que ele não precisa do medicamento, né? Ele não desorganiza, digamos assim. Sim. Mas outra pessoa que é depressiva, que, poxa, é muito pesado falar sobre uma perda que ela teve, quando ela fala sobre aquilo sem medicamento, é uma dor tão grande que ela não consegue. Entendi. Entende? Entendi. Então, às vezes, a pessoa ela precisa de um analgésico da alma. Exatamente. Entende? Entendi. Engraçado que você traduziu de uma forma que fica muito clara também. A dor ficou sedimentada na minha cabeça, como você falou, muito interessante. Você também falou para mim da experiência que você tem na questão do luto, né? Você, inclusive, escreveu o capítulo de um livro que é Ressignificando esse Ressignificar. livro. Ressignificar esse livro. E você o capítulo de luto, que é uma coisa que a gente tem que se acostumar também, tem que aprender um pouco, né? Perfeito. Quando a gente lembra de luto, logo a gente vai vir na nossa memória a perda de alguém. É claro. Mas não, luto é qualquer tipo de perda. Então, por exemplo, se você tem um carro, você ama seu carro e você bateu, é um luto. Sim. Porque você depositou amor naquilo ali. O que é o luto? Você tem um objeto... Perdeu um emprego, perdeu uma coisa, perdeu um objeto legal. Exatamente. Sim, porque bicho de estimação. Você tem um objeto, o que acontece na nossa vida? A gente cria objetos e joga libido, joga energia. Sim. Então aquele objeto vai estar cheio de energia e vai ser como se fosse uma duplicação nossa. Sim. Então, a partir do momento que isso some, a gente sente uma angústia. Sim. Então, quando você não lida com esse luto, o que pode vir? Tristeza, raiva, depressão, né? Tem uma coisa que o Freud ele fala muito lá no Luto e Melancolia, o livro dele, que é quando você não consegue elaborar o luto, a sombra do objeto cai sobre o sujeito. Ou seja, deixa a pessoa na escuridão, né? Exatamente, porque toda a sua energia estava naquele objeto. Entendi. E você não joga esse amor para si. Então, por quê? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é jogar a libido, o amor próprio para você, para depois você jogar para os objetos. Entendi. Porque se você joga para os objetos primeiro e conta com aquele objeto, ou você fica dependente, né? Ou se aquele objeto faltar, você não tem esse amor próprio. Então você deixa de tomar banho, você deixa de escovar dente, você deixa de fazer exercício físico, você deixa de se alimentar bem, né? Então, tudo isso está voltado nessa questão. Né? Houve um crescimento absurdo da depressão, do crescimento no nosso país, no mundo e no nosso país. O que a gente pode fazer para minimizar esse aumento, fazer com que as pessoas fiquem menos deprimidas e menos ansiosas, em termos de prevenção da população como um todo? Uma ótima pergunta. E o ponto principal, né, dessa prevenção é você aprender a se frustrar. Né? Então, quando você tem... Isso começa desde a tenra infância, mas a gente pode aproveitar ao longo da vida. Bom. Então, por exemplo, uma criança que não se frustra, possivelmente é uma pessoa que pode vir a ter ansiedade, depressão e outras doenças. Por quê? Porque quando você se frustra, né, você tem essa angústia, você tenta resolver de alguma forma essa dor. Sim. Quando você não consegue resolver, vem a ansiedade, que é uma energia que fica presa e você fica... Eu não consigo resolver. Que a gente chama do ponto de vista medicamentoso, do ponto de vista médico, chama de dispneia suspirosa. A pessoa fala, tô com falta de ar, mas falta de ar mesmo não. Aí você vai ver essa ansiedade. Né? Ter suspiro 1, 2, 3 vezes por hora é normal, até para expandir o pulmão. Mas ficar o tempo todo respirando desse jeito, tem alguma coisa errada. Perfeito. Então, o primeiro ponto seria esse, né? Você lidar com a frustração e você saber se frustrar. Entender que nem tudo vai ser do seu jeito, né? Às vezes você vai perder algumas coisas, né? E o outro ponto interessante é você cuidar, né, da sua saúde orgânica, digamos assim, porque é um tripé, né? Você como médico sabe muito bem disso. Quando você se alimenta bem, né, você faz exercícios, você tem mais neurotransmissores, né, tem mais química boa no seu organismo. Com certeza. E isso ajuda muito nessa depressão ou ansiedade química, né? Você vê que, de novo, a gente já falou que vários podcasts a gente fala da medicina do estilo de vida, que Harvard definiu em 2004 como sendo dormir bem, comer bem,
atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos e não abusar de drogas lícitas ou ilícitas. Perfeito. Né? Faltou, na minha opinião, a saúde oral, que é interessante, que deveria ter, mas são os pilares principais. E, de novo, né? Uma pessoa que tem bons relacionamentos, pô, tem tanta gente no mundo, será que você não consegue encontrar ninguém que não seja tóxico, que não te perturbe, que não te incomode? Não é possível, são, sei lá, 8 bilhões de pessoas, só de brasileiros são 215 milhões. Não é possível que você tenha que obrigatoriamente ficar perto de pessoas chatas, inconvenientes, que te incomodam, né? E esse é um ponto interessante aí, que é uma das prevenções, na verdade, né? Qual a tendência da pessoa depressiva e da pessoa com ansiedade? É criar um grupo com pessoas depressivas e com pessoas com ansiedade. Por quê? Porque quando você está na adolescência e você quer se enturmar, né, com seus demônios, você vai procurar demônios parecidos, digamos assim. Então, muitas pessoas que estão depressivas, ansiosas, elas arrumam pessoas da mesma forma para que elas se sintam menos descriminalizadas ou menos... Né, rejeitadas, mais comuns, né? Exatamente. Mais iguais. Mas acontece o quê? Quando você se une a outros vazios, e vazios que as pessoas não conseguem elaborar, você só vai se afundar mais. E aí vai começar a buscar alternativas que nem sempre são as melhores, porque se fossem as melhores alternativas, já teriam melhorado da depressão, da ansiedade a princípio. Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que realmente interessante essa questão desses clubes, dessas associações, podem prejudicar, porque às vezes a gente sabe que as pessoas com depressão têm maior tendência para suicídio, por exemplo, e existe também uma questão equivocada que as pessoas falam assim, o fulano vive dizendo que vai se matar, quem diz que vai se matar não se mata, e não fica avisando, se mata. Não, tem gente que não avisa, e avisa, e vai aprimorando, vai elaborando, vai se capacitando no ato de fazer mal, e tem hora que consegue. Sim, perfeito. Né? E até é uma questão, né? Às vezes até um pedido de ajuda. Sim. Então, olha eu estou pensando em mim, né? Eu estou pensando em fazer o suicídio. Isso é besteira sua. Aí a pessoa vai pensar, não, calma aí. Você viu como não importa? Viu como a minha existência não importa? Aí tenta avisar para outro, poxa, eu sou insignificante, então realmente eu acho que eu tenho que fazer. Né? E um ponto do qual... E tem que buscar atendimento profissional, né? Não dá para você ficar fazendo isso de uma forma... Mas esse que é o grande contexto aí que a psicanálise ela traz, né? Tem duas coisas que a gente trabalha muito. Um é a pulsão de morte, né? O outro é essa questão do ganho secundário da doença. Então, o que acontece? Que é um tema muito delicado. Isso é interessante. O ganho secundário da doença, por exemplo, vamos imaginar um casal onde um é muito depressivo e o outro não é. Né? Então, a pessoa está acostumada ao casal nutrir, estar ali. Dá atenção. Dá atenção. Então, às vezes, a pessoa depressiva ela vai pensar, bom, se eu melhorar, será que... Vou perder isso. Exatamente. Será que esse meu cônjuge vai me dar essa atenção necessária? Isso se chama o quê? Ganho secundário da doença. Em muitos casos, quando você está ali na clínica com o seu paciente e ele está tendo melhoras, de dois uma, ou a família não gosta, né? E tira, e tenta tirar, ou a própria pessoa pensa, falando, não, calma aí, não, acho que eu vou perder o meu marido assim. Vou perder meu suporte, meu andador. Exatamente. Minha bengala. Exatamente. Então, é difícil isso, hein? Sim, é muito difícil. Porque a questão da melhora causando uma perda. E aí, como é que você gerencia isso? Fiquei curioso agora, como é que é isso? Porque primeiro tem que identificar essa possibilidade de abandonar o tratamento por conta da redução de uma eventual atenção. Então, nesse trajeto, estão acostumados 3 pontos. Um é que é a pulsão de morte, que é a necessidade da pessoa ela se auto-sabotar, digamos assim, né? E se auto-sabota com tudo, né? Com tudo. Com relacionamento, com tudo. Com tudo. O segundo são as resistências. Por quê? Porque há 2 coisas. Há uma pessoa dentro de você que quer melhorar, né? Que não aguenta mais essa situação. E tem outra que já está tão acostumada. Sabe aquela pessoa de firma que já está há 40 anos e vem alguém novo e fala, pô, cara, vamos mudar, pode ficar melhor a firma. O cara, amigo, já está há 40 anos assim. Sempre foi assim, sempre deu certo. Sempre foi assim, sempre deu certo. Né? Tem esse ponto aí. E o terceiro ponto é realmente a pessoa ela não ter energia para mudar. Esse que é um ponto crucial.
Por isso que é importante, quando a pessoa não tem energia, cuidar da alimentação, cuidar do exercício. Se ela não tiver realmente energia para mudança, um tratamento medicamentoso, né, para dar um auxílio ali, né? Que as pessoas querem um mais prático. Acho que se tratando de depressão, ansiedade, de estudos mesmo da área da psicologia humana, não é o medicamento a melhor ferramenta e não é uma sessão que vai resolver. Né? Eu costumo dizer que a maior parte das doenças você não adoece de uma hora para outra e nem sai da condição de doente de uma hora para outra. Um paciente que tem sobrepeso, tem colesterol alto, que está atendendo para diabetes, que tá ali, ele não vai melhorar de uma hora para outra, mas também você tem que ter essa paciência, né? E o apoio é fundamental. Se você colocasse num grau de importância, de percentual, a psicanálise, a terapia, né, com um psicanalista, e o medicamento, no que diz respeito à depressão e ansiedade, qual é o percentual da psicanálise, qual seria o percentual do medicamento, digamos que fosse 100% essas duas colunas? Qual seria o tamanho da psicanálise, qual seria o tamanho do medicamento em termos de importância para a melhora do paciente? Então, em relação à porcentagem, cada sujeito é indivíduo, né? Então, cada sujeito é diferente. Mas eu acredito que o percentual da psicanálise seja muito superior, né? Por quê? Porque o medicamento ele pode estar voltado para outro discurso. Sim. Né? Então, a pessoa ela pode estar tão acostumada com o medicamento que ela não vai melhorar nunca. Então, pessoas que já ficam presas no Rivotril há anos. Sim, o que é horrível, né? Isso. E eu vejo assim, é como se você, com medicamento, para vocês entenderem o que eu estou falando, se eu estiver equivocado, você pode me corrigir, por favor. É como se você estivesse com um sapato machucando o teu pé, ou um prego, um vidro gravado no pé, e você, ao invés de remover o vidro, continua tomando analgésico, diminui a dor. O vidro vai continuar lá. Sim. Muitas vezes um antidepressivo é como se fosse um analgésico da alma, do pensamento, mas você tem que fazer é remover o corpo estranho, aquilo que efetivamente te incomoda. Seria isso. Perfeito. Então, o analgésico pode ser ótimo para aliviar a dor de imediato daquele dia, mas se no dia seguinte você não tomar de novo, vai ter dor de novo. O ideal, então, é remover o que te incomoda. E para remover o que te incomoda, você faz necessário recorrer ao psicanalista para ele poder ter essa visão. Identificar e dizer, pô, meu amigo, esse vidrinho está aqui nessa posição. Seria isso. É perfeito. Por quê? Porque a gente ouve os sintomas e a gente não retira os sintomas. Porque dizem muito isso, né? O sintoma, ele te sussurra no ouvido o problema. Então, qualquer tipo de doença, você vai, está sintomatizando com isso, isso, isso. Então, é essa doença X. Da mesma forma a psicanálise, né? Bom, a pessoa está ansiosa, mas por que você está ansioso? O que está te deixando? Quais são os momentos que estão te deixando ansiosos? Então, tudo isso tem relação para a gente ouvir. E uma coisa que é muito difícil aí, que as pessoas procuram muito, paliativos e não uma psicanálise, são o quê? As redes sociais. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa depressiva, que falta dopamina nela, o que ela vai? Ela vai lá no Instagram, tá olhando, a cada vídeo aumenta a dopamina. A cada vídeo aumenta a serotonina. Ou diminui. Ou diminui, exato, depois de um tempo. Porque a pessoa, às vezes, ela fica num ciclo tão repetitivo que ela está rodando o Instagram, mas ela não está vendo nada. Ela só está fazendo isso, que nem um zumbi. Então você acha que a questão das redes sociais, do telefone celular, o mundo na tua mão pode ter contribuído também para o aumento dos casos de depressão e ansiedade? Sim, perfeito. A ansiedade fica muito fácil de eu entender, porque é também depressão também. A pessoa vê a vida do outro, a vida ideal aqui, né? Aqui, antigamente dizia, a grama do vizinho é a mais bonita, mas era vizinho mesmo. Hoje o vizinho é o mundo, né? Com isso aqui na mão, né? Você pode ter qualquer tipo de vizinho, né? Então, aí você está lá no seu trabalho, de segunda a sábado, às vezes todos os dias, trabalhando 8 horas, 12 horas, aí você olha que a pessoa da mesma idade que você, nas Bahamas, em Miami, com restaurante chique, com mulheres, com homens, com um monte de coisa, aí você se questiona, será que eu sou tão horrível assim? Será que eu sou tão burra assim que eu não consegui ir atrás? Então, essa comparação... E a pessoa que está lá na Bahamas só conta o lado bom da história, né? Exatamente, É interessante. Teve uma época que eu ligava, o pessoal de São Paulo ligava antes ligava para mim, e aí, carioca?
eu trabalhando, passeando, trabalhando. Eu passei, estou aqui em Copacabana, tomando aguinha de coco. Mentira, eu fazia isso para irritá-lo. Eu ficava, depois eu me desmentia, é óbvio, né? Porque a ideia do paulista é sempre que o carioca está na praia. E a ideia do carioca é sempre que o paulista está trabalhando. E não é bem assim, existe em todos os comportamentos. Mas eu fazia isso para instigar, meio que eu colocava nessa rede social, que não era rede social, era uma fala, esse tipo de coisa. E é engraçado, as pessoas ficam desejosas daquilo que você tem, como se aquilo fosse o dia a dia seu, né? Não ver como é que é difícil, né? Porque tem outra coisa também que é muito importante, né? Para a gente combater depressão e ansiedade, é você retirar os ideais, entendeu? E retirar as expectativas. O que é retirar um ideal? Você olhar para uma pessoa e você, poxa, esse é o ideal de vida que eu quero. É isso que todo mundo fala que é o bem maior, que é a felicidade. Então você cria um ideal que quando você se encaixa nesse ideal, você encontra outro ideal. E aí, pronto, daqui a pouco eu tinha uma pessoa que conhecia dizer, é melhor desejar do que ter, porque você... Mas, bem, eu gosto de ter as coisas, mas sim. Tem que ter acho que o limite da sua cabeça, né? Sim, a questão de não ter tudo, né? Você nunca vai ter realmente seu ideal. Você nunca vai encontrar seu ideal. Por quê? Porque quando você chega no ideal... Mudou o patamar. O que você fantasiou como ideal não é exatamente como isso. Por exemplo, eu em casa, eu poderia imaginar 1000 formas de que aconteceria esse podcast, mas só vai realmente concluir quando eu vim aqui fazer o podcast. Claro. Não vai ser a mesma coisa que eu fantasiei. Mas como é que você pode fazer? Isso é bem interessante isso. O desafio. Tratamento psicanalítico. Despesa ou investimento? O que você pode fazer com que a pessoa tenha alguma perspectiva, né, de querer evoluir, não ficar na mesmice, e uma vez evoluindo, não ficar na depressão daquilo no seu que você pensou ser? Como é que é isso? São 2 perguntas. Ótimas perguntas. Vou começar por essa última pergunta. Como eu disse, né, você saber se frustrar. Então, na medida que você aprende a se frustrar, né, você vai tanto ver a sua vida como está, e entender que, poxa, você não conseguiu certas coisas, que você pode conseguir outras coisas melhores, como quando você consegue essas coisas melhores, esse outro ideal, você pensa, bom, consegui isso aqui, não era exatamente como eu imaginava, ou era exatamente, né, mais ou menos como eu imaginava, mas eu aceito a frustração de não ser exatamente como eu planejei, entende? Então, por quê? Porque na medida que você se frustra, você aceita o que você tem, né? Você consegue aceitar o que você alcançou. E a partir do momento que você se frustra, você pensa o quê? Bom, então eu posso ter algo melhor, né? Você lida com essa frustração, almejando algo, né, para que te tire da mesmice, digamos assim. Né? E é engraçado, eu tenho uma decisão, um mecanismo de defesa que eu criei, que é assim, eu tomo uma decisão de alguma coisa. Às vezes você está diante de ou tem que seguir para um lado ou para o outro, não tem como ficar com os dois, não tem como compatibilizar. E eu, quando opto por um dos lados, eu crio quando eu penso decidir, eu começo a criar um monte de... Igual a raposa e a uva verde, eu começo a desdenhar o lado que eu deixei de lado. Tipo assim, não, ali ia ser bom por isso, ia ter esse... Eu vejo um monte de problema, potencializo os problemas do que eu abandonei e encho de valor o que eu decidi, até para poder... né, usar mais aquilo lá. Por exemplo, eu estou indo para Angra dos Reis, final de semana, porra, choveu, não ficou bem. Eu adoro, eu vou lá, vou tomar um vinho, vou ficar relaxado, ver uma boa música, dizer, pô, foi bom vir aqui, esse saborinho de chuva me agrada, estou aqui de boa, e eu não fico aborrecido, tento não ficar aborrecido por conta ainda bem que nem me queimei, ainda bem, para não ficar com a pele irritada, e eu tento fazer isso. E isso eu faço com quase tudo na vida, desde bens materiais que eu adquiro, até relacionamentos que eu inicio e eu termino.
para tentar me defender. O perfeito ponto. É justamente isso que você está fazendo, né? Você saber lidar com a frustração e tirar o melhor dali. E você sabe por que eu aprendi essa questão? Não aprendi na psicanálise, aprendi na vida. Sim. Eu sempre fui um cara muito observador. E teve até eu já contei essa história aqui num outro podcast. Foi um menininho com uma doença crônica chamada talassemia mágica, uma doença incurável. E esse menino tinha um monte de problema. Ele tinha todos os motivos do mundo para ser ansioso, depressivo e chato com a condição dele. E aí, uma vez, estava muito aborrecido. Eu era residente do Hospital de Pediatria da UFRJ, e ele já tinha 12 para 13 anos, já era um menino mais vivido pela própria doença crônica que tinha. Eu estava meio aborrecido, eu e ele tínhamos quase a mesma idade. Ele, talvez a idade mental dele fosse mais avançada que a minha, pelo sofrimento que ele tinha, que eu não tinha tido nenhum ainda. E aí, uma vez também aborrecido, ele falou assim: tio, estava chateado por quê? Estou aborrecido por isso. Ele vai na enfermaria dele, pega um retratinho dele e faz a dedicatória e me consola. Eu falei, pô, eu sou um imbecil, né? Quem tinha que dar cola para alguém seria eu para ele, não ele para mim. Ele é cheio de problema, eu não. E aí, depois disso, eu sempre me lembro dessa fase, tipo assim, a pessoa mal, mas tinha uma cabeça ótima e consolava pessoas que não tinham que reclamar. Então eu vejo assim, muita gente reclamando por nada, ou reclamando sem nenhuma razão e por qualquer coisa. E ao invés de aprender a lidar com a frustração. Porque a reclamação, ela traz um gozo, ela traz um prazer. Então a pessoa que ela reclama, ela tem um prazer com aquilo ali. Sim. Por quê? Porque ela se sente tão injustiçada, digamos assim. Que quer ter o aval do outro o tempo todo. Exatamente. Então, a partir do momento que, por exemplo, todo sofrimento é subjetivo, né? Então, a pessoa ela pode sofrer pouco, digamos assim, né? E sofrer muito. Sim, com a mesma situação. Por quê? Porque aí a gente volta para essa questão da frustração, né? Dela tentar se empenhar para ela sair disso. Esse que é um ponto interessante. E é engraçado que a pessoa tem prazer em reclamar, é interessante. Eu tinha um relacionamento, quem se ela estiver me vendo vai lembrar aqui, que ela contava a mesma história 5, 6 vezes. Eu falei assim, eu já sei essa história, você me contou isso. Não, mas eu gosto de contar. Eu falei, poxa, você não tem paciência para ouvir a minha história pela primeira vez? Quer que eu tenha paciência para ouvir a mesma história pela 5ª vez? Desculpa, vamos tentar arrumar novas histórias para contar. Também fala aquela coisa chata. Né? E eu me sentia meio desigual, porque ela podia contar a mesma história quantas vezes quisesse, mesmo que eu já soubesse o desfecho, e não podia contar a minha história nenhuma vez. Falei, não, está desigual essa relação, eu vou procurar alguém que a gente divida os ouvidos, né? Porque senão não vai dar. Mas tem gente também que tem esse prazer da reclamação. Se você remover a queixa, acabou, né? A pessoa vai ter que puxar uma outra frustração. Porque tá de forma regressiva, fixado em um gozo, né? A psicanálise, ela fala da sexualidade, que você tem vários tipos, né? Vários estágios da sexualidade. Você começa com a oral, com o sádico anal. Então, esse da reclamação é o sádico anal. Você reclamar, tudo tá péssimo, né? Tudo tá horrível. Então você fica ali preso naquilo. Às vezes, quando o casal tem um deles que tá muito regredido, a pessoa até ela não vai para o ato sexual e fica só naquilo, ou quer brigar, ou quer fazer disso, por quê? Porque tá regressivo, né? A questão hormonal também tem esse tipo de influenciar na atitude da pessoa, uma TPM, por exemplo? Sim, com certeza, porque para nós homens a gente não pode falar sobre TPM, né? A gente pode falar de TPM. Então, a partir do momento que a mulher ela está com essa química toda no corpo, se ela tiver com problemas, com questões, ou com o ambiente dela muito estressante, possivelmente ela pode vir a tomar atitudes ou pode tomar pensamentos que talvez ela não tomaria sã. Que nem uma pessoa, um homem com muita testosterona. Sim, vai dar algum problema. Que vai ser agressivo e antes... Eu conheci um casal de médicos e aí a médica tinha uma TPM daquelas bem fortes. E aí uma das manias que ela tinha não deixava ninguém passar, parava no sinal, ela ficava olhando para a pessoa e pisava com o carro. E até que batia tanto, até que o marido comprou um carro maior para pelo menos os outros carros ficarem com medo e ela se afastar. E assim, você não compreende nós mulheres? Aí a pessoa, não, mas o que tem que fazer? Tudo que a mulher quer é ser acolhida nesse momento, que é um
Eu te amo, por exemplo. Aí o homem distraído, como é de costume, anotou ali o momento da TPM dela, anotou a frase-chave, e aí quando percebeu no ciclo seguinte que ela estava em TPM, aí ele falou assim, eu te amo. Aí ela falou, não amo ninguém, nem a você próprio. Ou seja, houve uma adaptação desse sujeito e aprendeu como agir naquele momento, mas não surtiu efeito, porque a TPM é algo bastante instável para algumas mulheres. Porque é interessante aí que tipo, esse eu te amo é até da pessoa entender a resposta dela no outro ciclo. Você entende? É acolher, poxa, ela não está bem, né? É aceitar e dar esse amor. É difícil também, eu sei que os seres humanos, por isso eu acho que tem que ter o apoio de um profissional olhando isso, né? Porque, de novo, existem as pessoas que são depressivas, que são ansiosas, que são enfermas, e tem pessoas que se utilizam dessa condição para poder obter algumas vantagens, seja na atenção, né? Tem até uma síndrome, síndrome de Munchausen, que é quando você começa a simular enfermidades. Não estou dizendo que é o caso da depressão, mas tem gente, por exemplo, que simula a úlcera, que simula um monte de coisa, para ter atenção. E tem o tal do Munchausen por procuração, que é quando a mãe ou uma babá, uma cuidadora, atribui as alterações, as enfermidades à criança. Então, já tive situações de mãe que dizia que a criança sangrava pelo ouvido e depois se descobriu que era sangue da própria mãe, que ela mordia e botava e mostrava aí. Até que a gente, na internação, descobriu que não tinha aquilo. E essas pessoas buscam, tão logo percebem que está sendo descoberta, muda e diz... Aquele outro médico, aquele psicólogo, aquele psicanalista não vale nada, e começa a falar mal até que busque um outro ouvido, uma outra atenção, mas que você não ouse descobrir o problema dela. Perfeito. Isso aí está até ligado aí a outra pergunta, né? Que exatamente, né, a psicanálise ela é um grande investimento. Por quê? Porque quando a pessoa ela vem com esse discurso, né, e ela quer se ouvir realmente, ela ganha tanto mais tempo, né? Quanto mais energia. Sim. Então, o que ela vai perder, né? Ela vai investir na questão financeira, ela vai ganhar com tempo, ela vai ganhar com prazeres, ela vai ganhar com tanta coisa. Reduzindo o medicamento. Reduzindo o medicamento, exatamente. Tem que ter um hábito. Quanto tempo depois de... E geralmente o quê? Uma vez, duas... Em geral, eu sei que varia de paciente, da paciente, mas... No geral, uma vez, 2 vezes por semana que as pessoas fazem? Geralmente é uma vez por semana, né? Uma vez por semana. Até por quê? Porque, por exemplo, passa uma semana, o inconsciente ele vai te mostrar certas coisas do seu problema que você não vê. Entendi. Então, passou a semana, você vai falar sobre essa semana ou sobre o que vier na sua mente, né? E vocês vão vendo também o comportamento desse paciente ao longo da semana. Sim. E ele vai testando a questão da frustração dele frente a situações. Que nem vem uma pessoa, por exemplo, aí vem uma semana, não tem nada para dizer, foi tudo a mesma coisa a semana. Aí vem outra semana, poxa, eu fiz a mesma coisa. Aí na terceira semana eu já te pergunto, falei, você está vivendo? Ou você está repetindo? Como passaram 3 semanas e você está fazendo a mesma coisa? Todo dia é mesmo? Ou cada dia é diferente? Por mais que você faça a mesma coisa. E você acha que fazer coisas diferentes é legal? Pessoas, por exemplo, que já estão aposentadas, buscar alguma coisa para fazer, um trabalho voluntário, acho que pode ser útil também, né? Ou às vezes ver aí o que realmente te apetece a alma, né? Ou, às vezes a pessoa, ela, sei lá, que nem eu recentemente, né? Estou começando a pintar e a tocar gaita, né? Então eu estou aprendendo essas 2 coisas. Ao mesmo tempo? Sim. Assobiar e bacana, e assobiar e pintar? Não exatamente, né? Nos intervalos, né? Então, um momento ali estudo sobre pintura, outro momento estudo sobre gaita e pratico. O que acontece aí? Às vezes a pessoa ela tem muitos prazeres que ela queria fazer, que alguma coisa reprime ela, fala, não, mas você não vai ser bom nisso, não, você já está velho para fazer isso, pô, como você já está aposentado, você vai trabalhar mais para quê? Então, às vezes, não é pelo dinheiro, né? É assim, pelo modo de ser e pelo modo de você se olhar no espelho e falar, poxa, eu gosto de pintura, então... Né? Mas assim, aquilo que é bom para você pode não ser bom para mim. Exatamente. Estou falando isso porque estava conversando com um amigo meu recentemente, que é médico também, o pai dele era médico, assim,
Pô, meu pai morreu com 92 anos, assim, e eu acho que ele morreu porque ele parou o consultório. Aí a pessoa diz, pô, o cara trabalha até 80 porque quer, não trabalha porque está tendo prazer de trabalhar. Quer dizer, se o cara tiver que trabalhar porque tem que trabalhar para a questão financeira, é uma tristeza. Sim. Mas se o cara encontra naquilo uma alegria, eu acho bom. Acho que até o psicanalista pode ajudar a buscar novas fontes de prazer. Né? Eu, por exemplo, tenho um monte de coisas que eu adoro fazer. Gosto de trabalhar, mas não gosto de trabalhar só, não. Trabalhei muito na minha vida e teve uma época de construção que eu tinha que deixar de lado um monte de coisa boa para trabalhar. Foi uma opção que eu tive para hoje, tendo saúde, poder fazer minha atividade física todos os dias, eu poder, final de semana, curtir com o meu filho, ou sair com a minha namorada, enfim, ter uma vida social, que eu adoro também, né? Poder tomar um drink. Então, eu tento trabalhar na medida possível na medicina do estilo de vida para evitar ficar deprimido, ansioso, porque é uma tristeza. Sim, perfeito. Você hoje, então, você atende aonde, Então, Ramon? Eu atendo no Recreio, né, dos Bandeirantes. Qual é o teu Instagram? Arroba Gama Analisa. Está aqui embaixo, bem você. Perfeito. Então, arroba Gama Analisa, Isso, é o teu Instagram. Perfeito. E o teu telefone WhatsApp, que as pessoas possam mandar para você. É 21 98 91 53 182. Além de eu atender presencialmente, né? Pode eu também ser. atendo online. Porque esse podcast, ele passa na TV Correio da Manhã, na região serrana do Rio de Janeiro, passa na internet, passa para o mundo inteiro. Então é bom saber que você tem essa possibilidade de atender também online. Você acha que há muita perda ou não hoje em relação à qualidade daquilo que você faz online, que você faz presencial na tua área de ação, na psicanálise? Então, depende muito do sujeito. Tem pessoas que elas se sentem mais à vontade por videoconferência, né? Tem outras pessoas que elas não conseguem se adequar. Mas, na medida da demanda ali do paciente, não há uma perda, né? Eu acho também, não há não. Eu acho que, mesmo na minha área, pode ser até que eu precise de pouco mais. Eu tenho que botar a mão no paciente com o médico. Mas acho que na área sua, eu acho que é muito ganho. Mas tem aquilo também, não é? Perda sempre vai ter, né? Porque presencialmente então sempre vai ter perda, mas acredito que não seja uma perda que comprometa o resultado. Exatamente, né? Então, se a pessoa realmente tiver demanda, o Freud tinha casos que ele atendia os outros por carta. Interessante. Né? Ele conversando lá com um amigo dele, Flies, tinha casos lá que ele respondia as pessoas por carta. Né? Olha só que interessante. Uma parte do tratamento, né? O importante a pessoa não tem desculpa para não se cuidar, né? Não pode ter desculpa. Quer dizer, antigamente a questão da distância, hoje se você não tem tempo, 1 hora ao longo do dia, ou 40, não sei quanto tempo dura uma sessão, 40 minutos, 45, quanto é que é? Até 50 minutos, depende do corte, né? Uma sessão de 50 minutos, não é possível que a pessoa não consiga. Pode ser difícil, deslocando 1 hora, 1h30 para ir, 1 hora, 1h30 para voltar, mas esse tempo de 50 minutos, que você sentou em frente ao computador, ao telefone celular, e conversa e faz a sua consulta, é um tempo pequeno que dá para fazer a princípio, né? Hoje, o tratamento psicanalítico, ele é possível no Sistema Único de Saúde, ou hoje ainda é algo que, infelizmente, só está no âmbito privado, em termos de acesso? Olha, é uma ótima pergunta. Realmente acredito que no Sistema Único de Saúde deva ter psicanálise, mas acredito que por causa da demanda é um pouco complicado, né? Você ser atendido toda semana, entendeu? E conseguir entrar, né, para se matricular nesse esquema, porque uma vez que você entra no tratamento, né, Ramon, não é algo que você vai ficar 1 semana e vai embora depois. Sim. Você vai ficar ali um tempo, talvez 6 meses, 1 ano e meio, e algumas pessoas pela vida inteira. E pode ser até, como digamos, prejudicial se a pessoa ela começa a análise e termina do nada. Por quê? Porque às vezes ela pode descobrir certas coisas que sozinha ela não está preparada para olhar para aquilo no momento. Pois é, se você que é um profissional talhado para isso, a princípio não tem nenhuma enfermidade, precisa de estar sempre estudando e em supervisão. E eu faço análise, inclusive. Faz análise, porque corre o risco de você surgir um paciente e você entrar no caminho dele e não saber ajudá-lo. Então, eu entendo
que você precisa de ajuda o tempo todo para cuidar da tua mente, para cuidar da mente dos outros, né? Sim, perfeito. Então você acaba sendo orientando aquilo que você pratica. Sim, e também tem um termo, né, se chama contra-transferência, é que algo do paciente me toca. Entendi. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um viés político. Aí a pessoa tem outro viés político. Aí o psicanalista ele vai tentar interferir no viés político da pessoa. Não pode. Então, por exemplo, vamos dizer que eu sou monogâmico. Aí o meu paciente, minha paciente não é monogâmica, né? Aí eu tento tornar a pessoa monogâmica, também não pode. Não é teu papel. Você entende? Esse que é o ponto. Então, por isso que às vezes... Agora, seria teu papel se o fato dele ser... dele não ser monogâmico, incomodasse ele. Exatamente. Fizesse ele sofrer. Eu sou monogâmico, eu estou sofrendo por isso, ou eu tenho um monte de mulher, um monte de homem, e isso está me incomodando. Aí você pode ajudar na demanda do cara. Exatamente. Então, trabalho sobre o sofrimento, não é? Por isso que é importante a análise, para a pessoa não fazer a contra-transferência e não colocar, né, o Ramon ali, né, na pessoa, no paciente. Esse que é um ponto interessante, né? Entendi. Ramon, a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast, esses 3 blocos. Queria que você deixasse uma palavra final para os nossos espectadores. Se você quiser falar direto com ele, ó, na câmera número 1 ali. Pessoas, obrigado primeiramente, né, por assistir esse podcast. E eu venho aqui dizer que, por mais que o sofrimento ele seja difícil mexer, né, que quando você está com aquela dor, né, e você olha para aquela dor aumenta, às vezes pode ser recomendado você olhar com cautela para você curar essa dor. Por quê? Porque quando você está sem dor, né, você consegue viver melhor e você consegue atingir certas coisas que talvez você não imaginava que você conseguiria alcançar, né? Então, se vocês quiserem ir, né, um tratamento analítico, pode me procurar que a gente conversa, tá bom? Uma coisa, Ramon, por definição, a OMS fala que saúde é bem-estar físico, social, mental, espiritual. Para encerrar a nossa conversa. Perfeito. Você concorda? Completamente. E é necessário, é importante buscar isso. E uma das formas é cuidando da mente. Exatamente. Cuidando do psique. Porque a gente tem muitas facetas, né? Nós não somos só mente, nós não somos só corpo. Nós somos muitas coisas, das quais, se uma camada da cebola, né? Vamos imaginar uma cebola. Se as camadas da cebola estão podres, né? Estão podres, vai apodrecer as outras, de alguma forma. Por quê? Porque vai sugar a tua energia. Entendi. Esse que é um ponto aí que... Então, a intervenção é fundamental. Exatamente. Então, para encerrar, né, a gente viu aqui que, em termos de tratamento com psicanalista, não é despesa, é investimento, já que você vai melhorar e vai fazer com que a tua vida seja muito mais prazerosa. Tão importante quanto viver muito é viver muito bem. Exato. Isso? Gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Por favor, compartilhem, porque informações de qualidade, sim, são capazes de salvar a vida. E fique aqui, fique bem, fique com a gente. E até o próximo encontro com vocês. Bye, bye. Abraços. TVC, a TV do Correio da Manhã.